Tá, vamos lá então. O que nós vamos ver agora é assim: a gente viu aqui dentro dos formulários, formulário de consulta, que a gente tem a lista de view, tá? Então, só para a gente conferir, tem no forma de consulta, tá? Tem que pegar a propriedade aqui, list view, vem aqui, modify, tem que estar public ou protected, certo? O que isso vai fazer? Vai fazer com que ele possa ser modificado lá na frente. Aqui ele está com o nome list v, certo? Da list view, tá? O que ele tem? Recomendo, tem algumas questões que fazem diferença, que é você compilar, pôr para rodar, né? Tá, aqui tem um erro, mas o que acontece? Se às vezes ele tem dificuldade em fazer o ajuste para que ele possa ser dado. O que é a diferença? Aqui em cima tem um play aqui, editando. Cliquei na list view, tem um play aqui. Eu clico no play aqui, aí vou mudar o tipo de visão aqui, que vou colocar para detalhes. Você vai editando. Vou mudar ele para details, certo? Além disso, eu vou vir aqui no campo propriedade, aqui, aqui tem, além do public, o protected, nós vamos ter aqui em cima, aqui, ó, dentro de fontes aqui, nós vamos ter esse grid line falso, vamos passar para true, e vamos passar esse full hall select. Significa que qualquer parte da linha que eu pressionar, ele vai selecionar a linha, tá? Então, esses são dois ajustes além do item ali. Tá. Voltando aqui, modo design, aqui nesse caso eu já fiz, mas aí vocês vão vir aqui, ó, a gente vai ter adicionar coluna. Esse cara aqui foi o que eu tinha adicionado, certo? Ele vem aqui, eu vou adicionar um outro. Vem aqui, vou colocar. Ah, não vou adicionar aqui, não. Vamos ver aqui. Salvar aqui, tá? Aí o que acontece? Feitos esses pequenos ajustes em todos os formulários de consulta, deixa eu ver esse cara aqui. Ah, tá. É que eu criei um outro formulário. Ó, em países, aí apareceu o código, certo? Que é aquele que está colocado. Estados, todos eles aparecem no código, ok? Mas o que é esse camarada aqui? Então, tem duas partes que nós vamos trabalhar dentro desse formato. Eu vim aqui, ó. Ele tem que aparecer o play aqui em cima, certo? Tá vendo? É bem sutil aqui, bem pequenininho. Então, eu clico nele, ele vem aqui em colunas. Então, vou adicionar. Então, aqui tem o name, então, do país, eu vou colocar lá. Vou colocar CL, para dizer que é coluna, ou poderia colocar qual coluna, país. Tá? Esse cara aqui é o nome, né? Aqui embaixo nós vamos colocar país, certo? No caso da descrição do país, ele é maior do que os outros. Então, o código ele ficou com 60 que estava lá normal. Então, no país, ele vai ocupar mais espaço. Então, vou colocar 200. Ok? Esse alinhamento é se é a esquerda ou a direita. Neste caso, vai ficar à esquerda. Ok? Ó, daí aparece ali país. Ele aumentou aqui o espaçamento. Certo? É bem sutil, é bem difícil de enxergar
principalmente no projetor, mas é isso aqui. Eu venho aqui no editar coluna, vou colocar, nós criamos, ó, vou colocar call, sigla, né? Código, país, sigla, né? Vou colocar sigla, vou deixar ele centralizado, certo? Vou adicionar mais um, vou ter lá call DDI. Então, DDI. Esse aqui também vou deixar ele centralizado. E moeda, né? Call moeda. Aí aqui, call moeda. Deixar ele também centralizado. Ah, aqui ficou errado. Vamos ajustar. Então, vem aqui, aqui só moeda. Assim, tá certo? Então, se levar em consideração, primeiro, isso aqui é a parte visual daquilo que vai ser colocado, certo? O que que ele faz? Ele vai vir aqui, nós vamos mexer para cada um dos formulários, vamos fazer esse ajuste, ok? Bom, beleza. Então, Paulo, Nos outros formulários, igual o Estado, também precisa aparecer a coluna país ou precisa. No caso da cidade, não precisa aparecer o país, mas precisa aparecer o estado. claro. É, certo? E às vezes é importante que apareça também o código, porque tem o código do país, o código do estado, ok? Que daí fica fácil visualizar. Tem gente que visualiza pelo nome, tem gente que facilita pelo código. Então, dessa maneira, deixa o processo um pouco mais interessante. Tá, só para a gente visualizar, como eu sempre digo, você tem que sempre ir compilando. Ó, daí ele vem, tá aqui. Isso não significa que ele adicionou valores ainda, certo? E nós vamos trabalhar ele em duas etapas. Vamos trabalhar ele colocando valores, mas nós vamos estar sempre trabalhando com a coleção. Então, sempre nós vamos adicionar na coleção. Ou se for remover, também vou remover da coleção. E a coleção que vai popular o list view. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com banco depois. Aí eu vou mandar buscar no banco os dados que eu quero. Ele vem e vai popular os dados do banco aqui, certo? Vai mostrar os dados. Então eu vou buscar, se for no formato web, eu vou mandar buscar, ele vai conectar no servidor ou numa API, vai carregar a lista de objetos e vai trazer essa lista de objetos populada para a gente colocar ele na lista view. Bacana? Tranquilo, tá? Como é que a gente faz para colocar o camarada? Bom, a gente entende, a gente vai vir aqui para incluir. Ele vai trazer o objeto de volta, certo? Esse objeto de volta que vai vir aqui, ele vai popular aqui. Porque como ele vai de volta? Vou mostrar aqui o que é. Veja bem, estou aqui no código. Quando a gente chama incluir, te manda limpar os campos, eu mando o objeto que eu recebi aqui, eu estou mandando para forma de cadastro, não é isso? Ele vai voltar para forma de cadastro e vai trazer aqui, certo? Então, o que que ele vai fazer? A hora que ele chegar aqui, aqui ele mostrou o formulário, voltou do forma de cadastro, certo? E todas as formas de consulta, nós vamos criar um método que vai ser o quê? Um método que vai fazer popular a list view, certo? Vamos começar aqui no forma de consulta mesmo. Os métodos que a gente tem aqui, virtuais. Tem pesquisar, que a gente não usou ainda, incluir, excluir e alterar, certo? Eu não uso nada, usei o incluir aqui, mas neste caso em particular, ele aqui já tem, ó, incluir, alterar, excluir, pesquisar. Quando eu venho para o form de consulta de países, eu não tenho os cliques.
Ó, observa aqui que eu não tenho nenhum clique aqui, certo? Eu vou ter o clique aonde? Vou ter lá no cadastro de status, que eu vou clicar para buscar, que é um botão que foi criado, que está fora do convencional. Aí eu vou ter o botão lá para buscar um outro consulta. Mas eu posso ter mais de um. Tá? Se a gente levar em consideração, tem lá consulta de funcionário. Funcionário pode ter um atributo que seja cargo. Cargo pode ser uma classe, certo? E eu posso ter o cadastro de cidade. Funcionário mora em uma cidade. Eu vou ter dois consultas no cadastro de funcionários. Tá? A gente fez funcionário na folha de pagamento semestre passado, foi isso? Então eu poderia chegar aqui e trazer funcionário. Aí quando eu fosse fazer, eu teria que ter duas opções. Eu tenho que ter o cadastro de cargo, que é um cargo, faz parte das atributos de um funcionário, e eu vou ter cidade, que também faz. Eu posso ter alguns casos que eu vou ter mais do que isso, certo? Posso ter várias consultas, tá? Aí o que acontece? Então eu tenho lá override, eu tenho pesquisar, incluir, excluir o, e alterar. Aqui eu recebi os códigos e get conheço objeto, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos vir no consulta padrão aqui, vir aqui no código, e vou criar uma coisa que não está aqui criada. Tá? Então, tá, test, test, virtual, void, vou chamar de carrega, vou colocar como LV, que indica que é o list view, certo? Carrega list view. E esse carrega list view, ele vai executar, vamos colocar ele no consulta de países, vou colocar aqui. Fica embaixo do alterar. Não necessariamente. Vou colocar como override, carrega list view, certo? E o que esse carrega list view vai fazer? Então, eu vou colocar só uma parte, depois nós vamos complementar ela, certo? A gente não mexer com a lista e o list view na mesma visual. Vamos trabalhar primeiro com o list view, depois a gente trabalha com a lista. Na verdade, na prática, nós vamos fazer que quando for mexer com a list view, a gente vai extrair o objeto da lista e vai fazer o que nós vamos fazer agora. Beleza? Bom, o que é que nós temos? A list view, ela tem, a gente chama de list é, view itens, acho que é item, vou chamar de item igual new list view item, certo? Na prática, aqui no list view item, quando a gente cria, eu vou pegar o país, bom, código. Aqui ele está dando erro, por quê? Porque o país.código é um tipo integro. E esse cara do list view, esse aqui já seria o primeiro valor, primeira coluna, certo? Quando eu já crio, já vou pegar ela. Então, eu vou precisar usar o convert to string desse cara aqui. Sim. Certo? Aqui eu instanciei o item, certo? Uma vez que eu instanciei, significa que esse objeto já existe. E aí ele segue assim. Eu vou ter o item com sub itens ponto add. E aqui no add, então, eu vou pegar o país
ponto país. Vou pegar item, ponto, sub, itens, ponto, add, o país, ponto, sigla. Itens da com M mesmo. Oi? Itens da com M mesmo. É. Item, ponto, sub, itens, ponto, add, o país, ponto, DDI. E itens, item, ponto, sub, itens, ponto, add, o país, ponto, moeda. E isso aqui, na verdade, eu coloquei no i, com a instância, certo? Agora, eu tenho o list view lá, que é o cara que eu criei, que é o nome que eu dei lá, list v. Então, eu tenho que pegar o list v, ponto. O que ele vai ter? Ele tem uma propriedade chamada itens, ponto, add. Ele vai colocar esse item lá dentro, certo? Isso faz o quê? Faz com que, vamos dizer assim, eu vou vir aqui no incluir e vou chamar dias.carrega list view, certo? Professor, Fala. ali nos itens, aí na hora de você adicionar, Hum. quando você dá esse list com itens ADD, ele vai adicionar todos esses subitens que você botou nas linhas anteriores, para você dar esse último item. O que acontece é assim, ó, veja bem. Ele é uma propriedade, é um objeto. Então, o que é esse cara? É o nome da minha classe. Eu estou instanciando o objeto. Aí eu estou instanciando o objeto, estou dizendo que o primeiro cara vai ser o código. Porque quando eu já crio ele, ele já vai receber como se tivesse construtor do primeiro campo. Certo? Ele vai fazer isso. Os demais campos que tem aqui, que seriam os outros que eu tenho aqui, é como se eu fizesse o set separado. Estou setando os valores à parte. Tá? Na prática é um pouco diferente, não é exatamente isso, porque nesse list view itens, ele é dinâmico, então eu posso inserir uma quantidade diferente de valores. Por isso que eu uso o ADD para fazer isso, certo? Bem, Nesse caso, todos os BRs têm que usar a ordem certa. vai ser a sequência que vai estar aparecendo na grid ali, no list view. Para você fez a tabela lá, Isso. os cadastros tem que usar aqui. Certo? Às vezes eu vou ter casos em que eu vou ter no objeto um atributo, mas eu não quero que ele apareça na list view, certo? Vou colocar aqueles atributos que me interessam. Tá, mais alguma questão? Tranquilo? Tá. Vou dar um run aqui. Então, vem cadastro de países. Aí eu vou mandar incluir. Tá? Então, vou colocar Brasil, BR, mais 55 e real. E vou salvar. E ele coloca o valor lá dentro. Certo? Como, no caso, nós não estamos trabalhando com banco, mas essa list view, ela está na memória, eu posso chegar aqui, vir aqui e colocar Paraguai, Y, mais 595, Guarani. E eu mando salvar e ele vai adicionar. Certo? Porque eu peguei a mesma instância, fui lá, entrei no cadastro, certo?
E ele trouxe esse cadastro que estava lá e mandou inserir na list view. Então, a list view ela é independente do objeto. Eu só tenho uma instância. Mas, e mesmo porque, se eu vier aqui, ó, sair, vem aqui no cadastro, status, vou mandar incluir, vem aqui e mando buscar. Aqui ele está aparecendo porque é a mesma list view que está lá e eu não mandei limpar ela, certo? Mas na prática, por isso que eu disse, nós vamos mexer com a coleção de objetos e nós vamos inserir na coleção. E na coleção a gente vai checar se o valor já está no objeto ou não. Se eu tiver o mesmo nome Brasil cadastrado na coleção, ele vai recusar, dizendo, ó, esse nome já está na lista, certo? E nós vamos fazer esse ajuste, esse controle. Tá? Mais ou menos como em lista de estrutura de dados, vocês viram no semestre passado, certo? Então, eu posso inserir, posso remover, posso mexer, ele vai estar na memória, ok? Mais ou menos assim que nós vamos trabalhar. No segundo bimestre, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar a coleção e vamos trabalhar com banco de dados. Beleza? As operações não estão fazendo, nós vamos fazer diretamente no banco de dados. Aí ele vai buscar no banco e vai popular a list view e a lista e vai popular a list view. Bacana? Tranquilo até aqui? Tá. Então, deu para entender o que que é que tem. Nesse caso, assim, por exemplo, ele selecionar, ele ia trazer, depois ele vai trazer o que tiver, por isso que a gente marcou aquele select all line lá. Ele vai pegar o que tiver na linha, foi selecionado, ele vai popular o objeto e vai trazer para a gente aqui. Bacana? Estamos entendidos? O código lá ele ainda não vai mexer agora ainda, né? Ele já está dizendo. Nós vamos fazer em duas partes, né? O carrega list view, nós vamos embutir aqui a coleção, certo? Só para não misturar o que que é list view e o que é coleção. Senão são dois conceitos que podem misturar aí e dar confusão, certo? Dessa maneira, daí dá para entender que a list view ele vai popular. Aqui no caso do cadastro, eu tinha deixado o campo de cadastro código, campo código, ele desabilita o campo, né? Ele fica enable false, certo? Tá? Como se fosse bloqueado, né? Então, por isso, e aqui que ele está trazendo, que você perguntou lá se o valor zero, certo? Nós vamos usar esse valor zero depois para dizer assim, bom, se eu estou com um objeto que está com código zero, significa o quê? Ele é um valor novo. Então, lá na hora de salvar, eu só tenho o botão salvar. Ele vai fazer o quê? Se o código do produto, ou o código do país, ou o código do estado for zero, eu vou dar um insert. Se não for, eu vou fazer um update. Certo? Por isso, quando eu mando limpar para colocar, aqui ele coloca esse campo. Mas eu tenho carrega. Ó, o carrega aqui ele vai mostrar o valor que tiver no objeto. Então, se o objeto tiver com valor diferente de zero, ele vai sobrescrever o valor zero que está lá. Certo? Bacana? O zero, o 1, que faz ele aparecer toda vez por default. Isso. Então, se no caso, marca zero na hora do cadastro, tiver um país ou estado. Não, eu já coloco por default. Tá, zero era default. Mas daí na hora de inserir no banco. Então, na hora que eu for mandar, vou mandar o objeto para poder inserir no banco, certo? O objeto vai com valor zero, quando é novo, certo? É que nós vamos ver depois, né? Vamos com calma. Vamos com calma, que daí vai ser mais interessante. Ele vai chegar com valor zero, daí ele vai. Ah, código é zero? Se o código é zero, eu vou fazer um insert. Se o código não for zero, eu vou fazer um update. Vamos depois. Tranquilo? Se ele é um primeiro, ele vai ser zero. Se ele é um primeiro, ele vai ser É. Aqui, tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida no código aqui? Tá de boa? Beleza. Então, posso fechar a videoaula? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma observação?
Eu tenho um outro compromisso que eu vou ter que sair rapidinho. Já só, Oi? já sabe o vídeo. Tá, por isso que eu tô perguntando. Tem alguém que tem algum outro comentário, alguma outra observação? De boa?